O que a Bíblia diz sobre o bem contra o mal? A evidência de que a humanidade mantém um conceito básico do bem contra o mal é óbvia. Isso está em Romanos 1, 18 a 20. Isso explica porque o raciocínio moral, separando o que é de o que deveria ser, é uma faceta universal da humanidade. Claro, isso não significa que todas as pessoas tenham as mesmas opiniões sobre o bem e o mal. Não estamos examinando a moralidade de fora, como observadores neutros. Todas as discussões morais, por definição, envolvem as pessoas que as discutem também. Um aspecto único do ensino bíblico sobre o bem e o mal é que todas as pessoas, sem exceção, estão sujeitas ao pecado e ao mal. Isso está em Romanos 3:10, 3:23. O conceito bíblico de uma natureza pecaminosa significa que a linha entre o bem e o mal não possa ser traçada entre as pessoas. Em vez disso, é traçada dentro de cada pessoa. Esse fato da natureza humana é fundamental que entendamos. Isso está em Mateus 15, 19 e 20. Como Alexander Solzhenitsyn disse, se tudo fosse tão simples, se ao menos houvesse pessoas más em algum lugar, cometendo insidiosamente más ações, e fosse necessário apenas separá-las do resto de nós e destruí-las. Mas a linha que divide o bem e o mal atravessa o coração de cada ser humano. E quem está disposto a destruir um pedaço de seu próprio coração? Em linguagem mais simples, C.S. Lewis observou: ser cristão significa perdoar o imperdoável, porque Deus perdoou o imperdoável em você. Veja Mateus 6, 14, 15. Uma verdade encontrada no Evangelho é que todas as pessoas, sem exceção, são pecadoras que precisam de um Salvador. O cristianismo bíblico não vê o bem contra o mal como uma batalha a ser travada na terra, João 18:36, ou uma questão a ser resolvida por vingança ou retribuição, Romanos 12, 20 e 21, ou então uma posição filosófica a ser considerada. A Bíblia diz que toda pessoa é criada para um bom propósito. Isso está em Gênesis 1, 27, Gálatas 3, 28, mas sofre de um coração mau. Romanos 7, de 15 a 25, que só pode ser remediado pela fé em Jesus Cristo. João 14, 6. A redenção está disponível para qualquer pessoa. Mateus 7, 7 e 8. Apocalipse 22, 15. Independentemente do seu passado ou da profundidade de seu pecado. 1 Coríntios 6, 9 a 11. Outro aspecto-chave do ensino da Bíblia sobre o bem contra o mal é que nenhuma pessoa é infalível, mesmo em assuntos espirituais. Aqueles que são guiados pelo Espírito Santo estão mais bem equipados para julgar assuntos espirituais. Isso está em 1 Coríntios 2,14. E assim devem fazê-lo. A Escritura é clara que todas as pessoas estão sujeitas ao pecado. E é igualmente claro que todas as pessoas estão sujeitas à correção. Isso está em Hebreus 12, 5 a 11. Ao aprendizado, 2 Timóteo 2,15, e há limitações, 1 Samuel 16, 7. Em Mateus 7, Jesus dá uma extensa explicação de como discernir corretamente entre o bem e o mal, julgar de maneira correta, isso é, usando a reta justiça. João 7, 24. A Bíblia exalta e recomenda o exame. Atos 17, 11. Ordena colocar as coisas à prova. 1 João 4, 1.
e promove a responsabilidade, 1 Pedro 3,15, e um compromisso com a verdade, Gálatas 1, 8, 9. As Escrituras não implicam que o bem contra o mal seja um conceito binário simplista. Uma vez que somente Deus é perfeito, a Bíblia permite um espectro do bem versus o melhor. Deus chamou sua criação inicial de boa, Gênesis 1, 24. Então, depois de mais criação, a chamou de muito boa, Gênesis 1, 28. Algumas das coisas boas que Deus nos deu têm mais de um uso. E nem todos os usos são automaticamente bons ou maus. Isso está em 1 Timóteo 4,4. A compreensão bíblica do bem contra o mal não implica que todas as coisas sejam perfeitamente santas ou totalmente satânicas. Em vez disso, pode haver aspectos bons e ruins de muitas das liberdades que Deus nos dá. Isso está em 1 Coríntios 6,12. Da mesma forma, enquanto todo pecado leva à separação de Deus, as Escrituras falam de alguns pecados mais hediondos do que outros. A Bíblia reconhece que nem todo momento da experiência humana virá com uma resposta moral clara em preto e branco. As Escrituras se concentram apenas nos pontos mais importantes que precisamos saber, não em todos os cenários imagináveis. Isso está em João 21, 25. Isso significa que mesmo os mais sinceros cristãos renascidos, crentes na Bíblia, podem discordar em uma questão ética. Isso está em 1 Coríntios 10, 23 a 33. A resposta da Bíblia, quando o assunto não é coberto abertamente pela palavra de Deus, 1 Coríntios 5, 6, é tolerância e paciência. Tito 3, 9. Recebemos uma consciência por uma razão. Romanos 14, 23. A verdade é objetiva. Para qualquer opinião ou interpretação, alguém está certo e alguém está errado. Mas os seres humanos carecem da perfeição moral de Deus. Isso se reflete no ensino da Bíblia sobre o bem contra o mal e no nosso papel na aplicação do bom julgamento. O ensino da Bíblia sobre o bem contra o mal é uma conclusão desafiadora, que toda pessoa é obrigada a fazer uma escolha fundamental entre os dois. Essa escolha é inteiramente determinada por sua resposta a Deus, que é tanto a própria definição do bem quanto o nosso Criador. Momento a momento, isso significa seguir a sua vontade ou rebelar-se e escolher pecar. Isso está em 1 Coríntios 10, 13. Eternamente, isso significa que ou escolhemos aceitar a Cristo e sua salvação, João 3,16, 14,6, ou nos alinhamos contra ele, João 3,36. Embora possamos ser imperfeitos e falíveis, não podemos ser neutros em nossa abordagem do bem contra o mal. Nossos corações ou estão buscando a bondade de Deus, Mateus 7, 7, 8, Romanos 2, 4, ou o egoísmo do mal, 1 Pedro 3, 10 a 12.